Esse estudo de hoje, nós estaremos falando sobre o ego e suas complexidades. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui já ouviram falar, né, sobre, muitos que estão vendo esse vídeo, né, na internet, já ouviram falar sobre, sobre o ego, né, essa palavra ego tornou-se até uma expressão popular muitas vezes, né, em vários ciclos de relacionamento, mas é um termo bastante abrangente e bastante aprofundado. Na verdade, eu quase dividi esse estudo de hoje em dois estudos, mas aí no final a inspiração bateu para fazer tudo de uma vez só mesmo. E, bem, antes de entrar propriamente dito no conceito ego, nós vamos falar inicialmente sobre a visão de mundo. É importante ter uma compreensão do que é a visão de mundo, né, e outros fatores fundamentais para a felicidade e estabilidade da mente, para que nós possamos até entender como o ego funciona, né, e como ele influencia diretamente o nosso comportamento. Ok? Então, dando o início. Assim, antes que eu esqueça, esse estudo ele é um complemento daquele estudo que nós fizemos inicialmente sobre Maia. Acho que nem todos estavam aqui, mas falamos sobre as ilusões de Maia e sobre quais são os elementos que compõem essas ilusões às quais nós estamos submetidos, né? E esse estudo está diretamente ligado também ao estudo sobre Maia, porque é exatamente o ego que nos mantém aprisionados, né, a essas ilusões. Então, quem não teve a oportunidade ainda de ver, né, esse estudo, o filminho, o material está disponível no site www.matrixologia.com.br. Então pode ir lá fazer o download do vídeo, né, e complementar aí os dois estudos. Ok? Vamos lá então. Essa abertura aí. A altura está boa, né? Tá. Beleza, então como eu estava dizendo, nós vamos começar falando sobre a visão de mundo. Né? O que é a visão de mundo? Na PNL é muito referenciada como mapa mental. Né? Cada pessoa tem a sua visão de mundo. E para ser, né, para a mente humana estar efetivamente feliz, ela precisa ter não só as necessidades físicas sanadas, como também as necessidades psicológicas. Muitas vezes nós temos a falsa impressão que só precisamos ter necessidades básicas, né, do corpo funcionando, mas na verdade nós também precisamos suprir a necessidade psicológica existencial. Na verdade é isso que nos diferencia dos animais. Né? Os animais eles têm um nível de raciocínio bem básico, né, baseado na ação e reação. E o animal, por exemplo, ele não se pergunta, né, o que ele está fazendo aqui, de onde ele veio, para onde ele vai. Né? Então, uma diferença bem característica entre o ser humano e o animal é que o ser humano se questiona, ele se pergunta. E é exatamente isso que o porquê, né, essa expressão tão utilizada por nós, né, o porquê que é o responsável, aliás, o porquê ele é um reflexo dessa nossa necessidade de formarmos a nossa própria visão de mundo. Todos nós temos uma necessidade de formarmos a nossa visão de mundo. Né? Muitas vezes nós nem temos consciência disso, eu vou falar sobre isso também. Aí surgiram perguntas do tipo, o que está além das estrelas? O que controla o Sol e a Lua? Como é que a chuva acontece? Por que ficamos doentes? Como as plantas se desenvolvem? Como é que é o corpo humano por dentro? De onde nós viemos antes do nascimento? Qual é o objetivo da vida? Né? Qual de nós, né, o ser humano no início da humanidade, ele se fez essas perguntas, né? Que hoje parecem que estão respondidas para nós, né? Mas que na época era um grande mistério, né? E muitas delas ainda são, né, dentro da nossa existência. Então, para o homem, apenas viver nesse mundo não é suficiente. O homem ele precisa compreender
efetivamente como esse mundo funciona, né? A razão de estarmos aqui. E essa necessidade inata, muitas vezes nós não temos consciência, né, dessa necessidade, porque nós já crescemos numa sociedade que nos dá essas respostas, né? Eu vou mostrar o que são essas respostas aqui. Mas, na verdade, ela é uma necessidade inata. Isso é muito fácil de perceber, inclusive no comportamento da criança, né? Quando a criança chega na idade de 3 anos, 3 anos e meio, aí começa aquela famosa fase do porquê, né? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Na verdade, isso já é um reflexo, né, dessa necessidade de formar a sua visão de mundo, né? Aí nós já começamos a criança já começa a absorver todos os conceitos que vão formar, né, essa visão de mundo. E a visão de mundo, ela é muito particular, de acordo com a influência social e cultural que a pessoa absorveu, né? Na verdade, um africano, um chinês, um índio lá, o Xingu, um árabe, né? Eles vão ter visões de mundo muito diferentes, né? Vão ter concepções de como o mundo funciona, né? Eles vão ter respostas para as suas perguntas existenciais de uma maneira bem particular, né? E quais são essas perguntas perguntas matrizes que formam uma visão de mundo? É claro que nós podemos subdividir essas perguntas em milhares de perguntas, né? Mas eu diria que a base está aqui, né? Quais são essas perguntas que nós precisamos tê-las respondidas? Volto a dizer, muitas vezes nós não percebemos a necessidade de ter essas perguntas respondidas, porque nós já crescemos numa sociedade que nos responde, né? Até um momento que isso não nos satisfaz mais ou continua nos satisfazendo, né? Mas as perguntas básicas, né? Quem sou? De onde eu vim? Qual é o propósito da vida? Para onde eu vou depois de morrer? E como funciona o mundo e a sociedade que eu vivo? Aí você vai me perguntar, mas por que ter essas perguntas é tão importante para o equilíbrio da psique humana? Por que é tão importante para que eu, né, efetivamente esteja equilibrado, tenha uma vida equilibrada, que esteja com a minha psique equilibrada? Todo ser humano tem essa necessidade para manter a sua estabilidade mental. Todas as vezes que a nossa visão de mundo sofre algum tipo de abalo, ou seja, cada vez que cada uma dessas respostas sofre algum tipo, cai de alguma forma, a nossa psique ela entra em crise. E se recuperar dessa crise depende muito da capacidade de cada um de se readaptar à nova visão de mundo que surge, muitas vezes, contra a nossa vontade. Não é verdade? Vou fazer uma ilustração aqui para, né, exemplificar o que eu estou querendo dizer. Nós vamos criar um personagem chamado João da Silva. E vamos dar respostas básicas para as questões básicas que formarão a visão de mundo dele. É uma resposta assim, bem basiquinha mesmo. O João da Silva está naquele nível de consciência lá na Matrix ainda. Quem eu sou? Exemplo de resposta. Sou João da Silva, nascido no Rio de Janeiro, no Brasil, filho de Damasceno da Silva e Ronaldinho da Silva, sou mecânico, casado com Maria da Silva e tenho 2 filhos, Carlos e Ricardo da Silva. É a resposta para essa pergunta dentro da visão de mundo do Sr. João da Silva. De onde eu vim? Exemplo de resposta. Fui gerado biologicamente pelos meus pais e antes de Deus me colocar na terra, eu morava no céu. O Sr. João da Silva acredita nisso. E isso basta para ele. Isso supre a necessidade existencial dele de responder essa pergunta, dentro do nível de consciência que ele tem, né? Qual é o propósito da minha vida? Serei plenamente feliz quando tiver a minha própria oficina e uma casa de praia em Búzios. Para ele, é o propósito da vida dele. Ele quer deixar lá a casa para os filhos, né? Para ele, isso supre essa pergunta, né? Para onde eu vou depois de morrer? Se eu andar conforme as leis de Deus, vou para o céu, se não, vou para o inferno. Tá? Como funciona o mundo e a sociedade que eu vivo? É necessário que o indivíduo estude em uma escola regular e escolha uma profissão, se esforce para obter o máximo de bens que trarão conforto e felicidade, até a hora que deixar essa vida e viabilizar uma boa herança para os filhos.
né? Então, para ele, assim que funciona, né, o mundo, a sociedade, ele está aqui para isso, para cumprir, né, esse objetivo. Aí entra o que eu estou querendo dizer, né? Se alguma dessas respostas que compõem a visão de mundo do senhor João da Silva entram em colapso, inevitavelmente ele vai sofrer um desconforto psicológico, né? Ele vai sofrer, né, com a ruptura da sua visão de mundo. Né? Vou dar um exemplo. O João da Silva descobre que um dos seus filhos, na verdade, não é seu filho. Ou descobre que não é filho dos seus pais. Inicialmente, João pode não querer acreditar nesse fato, né? Que vamos falar sobre isso, é uma defesa da mente comandada pelo ego. Porém, quando isso não for mais possível, devido às evidências, ele pode negar, não quero acreditar nisso, isso não é possível, né? Mas a hora que, você está o DNA aqui, não é seu filho mesmo não. Então ele vai entrar numa desestabilidade temporária, né? O sofrimento será inevitável e o tempo que vai durar esse sofrimento vai depender da capacidade do senhor João da Silva em se adaptar à nova realidade. É um exemplo bem básico, tá, gente? A gente vai aprofundar um pouco mais nesse conceito da visão de mundo e depois vocês vão entender por quê. O segundo aspecto que nós vamos falar antes de entrar no ego, propriamente dito, é o segundo fator básico, fundamental para que a mente humana esteja estabilizada. Né? Todo ser humano é motivado em buscar a felicidade, mesmo que não tenha consciência disso. Mesmo aquele que pareça, né, esse cara não quer ser feliz, não. Do jeito dele, ele está tentando buscar a felicidade, né, mesmo que inconscientemente. E a nossa vida se resume basicamente nisso, né, em buscar a felicidade. E a possibilidade de obter a felicidade, às vezes você pode até não se considerar feliz, né, naquela situação, mas só a possibilidade de você obter a felicidade, por exemplo, né, o Sr. João, eu conheço pessoas que falam assim, quando eu tiver o marido, ou quando eu tiver a casa, ou quando eu tiver aquela situação, aí eu vou ser feliz. Eu prefiro ser feliz agora, né, com o que eu tenho, mas respeito quem pensa assim. Então, a felicidade, ou a possibilidade de ser feliz, é um fator fundamental para que a nossa mente esteja estabilizada. Caso, por algum motivo, dentro da nossa atual realidade, nós percamos a esperança de ser feliz, aí a mente entra em desestabilidade. Se você acredita que não tem condições de ser feliz naquela situação, a sua mente vai entrar em colapso. Resumindo o que eu acabei de falar, nós falamos sobre a visão de mundo, né, que acho que todos entenderam, que é exatamente a forma, né, o mapa mental que o indivíduo vê o mundo que vive, ou entende o mundo que vive, ou dá as respostas para as suas perguntas existenciais, né, e falamos que isso é fundamental para o equilíbrio da mente, e falamos sobre, né, a necessidade da mente em ter a possibilidade de ser feliz, pelo menos, para que esteja equilibrada. Então agora vamos falar sobre o ego. Inicialmente, eu queria deixar claro que o ego é uma expressão ela foi popularizada a partir de Sigmund Freud, mas é uma expressão muito antiga, né, que já vem sendo utilizada em diversos tipos de filosofias, religiões, né, a gente cita aí a filosofia védica, né, a antiga gnose, né, encontramos até no Egito antigo, né, essa expressão, né, chamada ego. E a minha intenção aqui não é falar do ego pelo prisma da psicanálise, né? Temos até aqui um fã do Freud, né, que é o nosso amigo Wallace, que é psicólogo, né? Eu sei que gosta muito da psicanálise, mas a ideia não é falar sobre o ego a partir do prisma da psicanálise, né? Mas sim um prisma um pouco mais abrangente, e dentro da minha visão, né? E envolvendo também um pouquinho da filosofia indiana, envolvendo um pouquinho de outros aspectos, né, e dando um outro sentido para a palavra ego. Ok? Então, por que foi importante fazer essa introdução, né, sobre
a visão de mundo e sobre a necessidade de ter a possibilidade de ser feliz para estarmos com a mente equilibrada. Porque é exatamente o ego o guardião desses dois elementos. O ego, ele é o responsável, né, não só por guardar esses elementos necessários para o nosso equilíbrio mental, mas ele também é o responsável pela sobrevivência do nosso corpo. O ego, ele é o nosso instinto básico, ele é o nosso fio terra. Ele, quando nós não temos mais forças ou não temos estrutura psicológica para lidar com uma determinada situação, ele assume o controle. Ele preza a sobrevivência do corpo e a estabilidade da mente acima de qualquer coisa. E faz qualquer coisa para que isso se mantenha. Faz qualquer coisa para preservar a nossa sobrevivência, faz qualquer coisa para preservar a nossa saúde mental. Mesmo que seja alguma coisa antiética, egoísta. E aí está o problema. Então, como eu falei, como o ego é o guardião, ele não só vai prezar, acho que todo mundo já viu, deve ter visto algum programa relacionado sobre vida animal. O animal, ele na verdade, ele age puramente pelo ego. O animal, ele tem a influência do ego muito forte. E quando eu falo ego, por favor, não entenda que nós temos uma outra personalidade dentro de nós. Nós somos o ego. Entende? É uma faceta da nossa personalidade. E aprender a reconhecê-la e aprender a lidar com o ego é fundamental dentro do processo de autoconhecimento e dentro do desenvolvimento das nossas virtudes. Mas para isso nós temos primeiro que entender como que ele funciona e qual a sua função. Então, como eu estou dizendo, a função dele é evitar esses conflitos psíquicos ou evitar qualquer fator externo que possa trazer algum tipo de desequilíbrio à nossa mente. Mas como eu estava dizendo, a questão é que o ego, ele age a partir de um princípio egoísta. Acho que todos aqui já devem ter visto uma criança, eu vou dar um exemplo agora muito claro disso. A criança, antes de formar a sua visão de mundo, na verdade, a visão de mundo é muito falada na psicanálise como o superego, são os conceitos do que é certo e do que é errado durante a nossa fase de criação, de desenvolvimento. Mas antes da criança aprender, olha, não pode morder o coleguinha para tomar dele o brinquedinho. O brinquedinho é dele. Você não pode pegar. Olha, não pode ficar chorando porque você está querendo sentar aqui na mesa com a gente. A criança, na verdade, o ego nela está totalmente livre. Ela apresenta constantemente, quem já é mãe, ou já foi mãe, ou já participou disso, sabe disso. A criança é altamente egocêntrica. E, na verdade, é o ego se manifestando muito mais livremente, antes que a visão de mundo seja implantada ali na psique da criança. Então, ela é muitas vezes egoísta, ela é até cruel em algumas situações, manipula os adultos, apresenta uma série de comportamentos que deixa muito claro qual é a natureza do ser humano. É aquela. A natureza básica é egoísta. E temos que estar muito atentos dessa natureza básica. Eu vou, no material que eu vou disponibilizar na internet, nós falamos detalhadamente de cada um desses sentimentos, emoções e atitudes que são expressados a partir da influência do ego. Então, nós podemos falar sobre sobre a ansiedade, a ira, que está associada à raiva, ódio, o ciúme obsessivo, preguiça, medo, infundado, a chamada fobia, repetir aqui, mau humor, impaciência, intolerância, inveja, orgulho, apego, luxúria, todos os tipos de sentimentos e emoções que são gerados a partir da influência do ego. Acho que vocês já devem conhecer muito bem todos eles. Atitudes, ganância, vaidade, indiferença, prepotência, inconsequência, gula, vingança, materialismo, avareza, cobiça, infidelidade, deslealdade, desonestidade, violência, injustiça, dominação, maledicência, inércia, indisciplina, compulsão e obsessão. Já são comportamentos que surgem a partir dessa influência também.
né? Então, por esse motivo, é tão importante estar atento, né, às influências do nosso ego, porque por muitas vezes ele nos quer nos levar a ter esse tipo de sentimento, esse tipo de atitudes, né? E saber lidar com elas é fundamental. Acho que todos aqui sabem o que eu estou falando, né? A gente vai falar mais sobre isso, os nossos conflitos internos, né? Muitas vezes o que está na nossa visão de mundo é uma coisa, mas o que o nosso impulso, né, o que o nosso desejo quer é outra, bem diferente. E aí acontece o conflito. Então podemos concluir que o ego faz de tudo para buscar o que ele interpreta como felicidade. Atenção, essa parte que era muito importante. O ego faz de tudo para buscar aquilo que ele interpreta que é felicidade. Porque a mente precisa de ser feliz para estar estabilizada. Então o ego é o responsável por isso. Ele vai buscar de todas as formas ser feliz dentro do que ele acredita que é necessário para ser feliz, né? E ele também vai evitar ao máximo os estímulos que possam abalar a visão de mundo. Ou seja, qualquer coisa que possa trazer um abalo naquela visão de mundo, o ego vai de alguma forma tentar proteger a psique desse estímulo externo. Então vamos falar mais sobre isso também. E como que o ego interpreta a felicidade? Aí nós vamos fazer até de novo uma relação com a palestra, o estudo que nós fizemos sobre Maia, né? Onde nós falamos sobre as satisfações dos sentidos, falamos mais detalhadamente sobre as satisfações dos sentidos. Aqui eu só vou dar uma pincelada para a gente não perder o fio da meada, né? Mas no mundo que nós vivemos, né, e dos sentidos que nós temos disponíveis, a verdade é que nós podemos obter vários prazeres, né, a partir de interações sociais e a partir de estímulos físicos, né, como eu vou colocar aqui quais são os tipos, né, de satisfações. E o ego interpreta, na verdade, que a felicidade pode ser obtida por intermédio dessas satisfações do sentido. Ele acredita que todos esses prazeres possam verdadeiramente trazer felicidade para a psique. Ele acredita nisso porque é uma faceta da nossa personalidade muito básica, muito animal, muito instintiva, né? Então ele se identifica totalmente com tudo que é material. Por isso que nós temos uma tendência a valorizarmos as coisas materiais. Porque no fundo, por mais que nós tenhamos consciência, estudamos lá, não, as coisas materiais não é o mais importante. Mas lá na nossa matriz, nós valorizamos mais o que é material. Verdade? Então, mas a questão é que, como eu falei na outro estudo, vou repetir aqui, existem dois tipos de felicidade. E é muito importante ter consciência sobre isso. Que é a felicidade passageira e a felicidade plena. A questão é que a felicidade passageira é uma mera alegria, é uma falsa felicidade, né? Porque ela é baseada em satisfações dos sentidos que são passageiros. Qualquer satisfação do sentido que possa vir na nossa mente agora, ele vai ter um tempo de duração estimado. Vai ter um início e vai ter um fim. E se nós dependemos dele para sermos felizes, a nossa felicidade também vai ter um fim, até que venha uma outra satisfação dos sentidos, né? Agora, a felicidade plena, eu vou fazer questão de ler, é baseada na estabilidade e desenvolvimento mental. A felicidade plena é baseada no controle e serenidade dos sentimentos e emoções, no vivenciamento de relacionamentos sadios, na aplicação do equilíbrio em todas as áreas da existência, além do alinhamento com as leis universais, que se traduz em um perfeito relacionamento com o divino. Então, dentro da nossa visão, a felicidade plena está aí. Ela depende muito mais do estado interior, né, em como nós nos relacionamos conosco, com o próximo e com Deus, do que, na verdade, em qualquer estímulo ou satisfação dos sentidos que as coisas materiais possam, e psicológicas, né, e sociais possam trazer. Sem falar que na nossa existência é impossível evitar sofrimentos.
né? Não conheço nenhuma pessoa até hoje que tenha vivido e digo assim, não, nunca passei nenhum tipo de dificuldade, eu nunca tive nenhum tipo de perturbação, eu nunca sofri. Então, será, né, o próprio Jesus falou muito claramente, no mundo tereis aflições. Tereis aflições, né? E isso, não há nada que você possa fazer em relação a isso, a não ser aprender a lidar com isso de uma maneira mais interessante. Né? E o segredo da felicidade, eu diria que está bem aí. Né? Mas o ego, ele acredita que para aliviar essas aflições que nós passamos na vida, tem que buscar um tipo de satisfação. Né? Sofreu um probleminha aqui, vou ali tomar uma cervejinha que é o problema fácil. Não é verdade? Estressei ali, vou namorar aqui que vai ficar tudo mais tranquilo. Nada contra. Né? Na verdade, eu penso que as satisfações dos sentidos estão aí para serem usufruídas. Mas a partir do momento que nós acreditamos que a felicidade depende disso, e buscamos isso como um objeto de felicidade, é aí que está a grande ilusão existencial. Certo? E por este motivo, a mente humana tem uma tendência tão intensa de ser materialista e apegada às coisas materiais. Os prazeres relacionados aos sentidos. O que são esses prazeres? Vou dar só uma pincelada rapidinho. No outro estudo fala mais detalhado de cada um deles também. Satisfação física, né? Resumidamente, o prazer gustativo, né? De comer alguma coisa. O prazer do toque, de ser tocado, né? De tocar. O prazer sexual, né? São alguns tipos de satisfações físicas. Né? As satisfações psicológicas, a atenção, né? A atenção, na verdade, todo mundo, né? A mente, ela sente um tipo de satisfação em ter a atenção de outras pessoas. Né? Somos uma espécie social e dependemos dessa atenção para sermos felizes e termos a mente equilibrada. Né? A satisfação pelo domínio, né? Que é diferente de ter atenção, né? Porque você pode dominar a pessoa, né? E impor o seu domínio e ter a atenção obrigatoriamente, né? Que também é diferente de reconhecimento. É um outro tipo de satisfação relacionada à necessidade de ser reconhecido pelas outras pessoas que nós estamos nos relacionando. Está muito ligado ao prazer sexual, está muito ligado à vaidade, né? E a identificação, né? A satisfação de identificar. Aí está muito ligado à nossa visão de mundo, daquilo que nós consideramos prazeroso, né, para cada um. Por exemplo, quem gosta de futebol sente prazer em ver uma partida de futebol. Quem não gosta vai preferir, jogar tênis. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o que eu quero dizer com relação às satisfações dos sentidos, né? Dividindo em duas categorias, que é a satisfação física e a satisfação psicológica ou mental. Aí, vamos falar sobre os mecanismos de controle. Apesar de estar bem grandinho o texto, vou falar resumidamente sobre ele. Os mecanismos de controle, na verdade, eles são posturas psicológicas que o ego nos induz para que nós possamos obter as satisfações que dependem dessa interação social. É por isso que o ter o controle é tão prazeroso. Né? Na verdade, todo mundo tem uma certa tendência a querer controlar o outro. Isso aí é inato em todos nós. Né? Mesmo aqueles que são mais passivos, se tiverem a oportunidade, vão controlar. Né? Porque isso traz algum tipo de satisfação e pode trazer satisfações secundárias, né? Como o prazer físico, como o prazer da atenção, né? Mantendo a pessoa ali sob o controle, né? Tendo a atenção daquela pessoa. Então, existem vários mecanismos, e nós vamos falar nesse estudo um pouco mais sobre esses mecanismos que são utilizados para controlar ou obter a atenção de outras pessoas. O coitadinho é um mecanismo passivo. Trata-se daquela pessoa que assume a postura de procurar chamar a atenção pela compaixão dos demais. É aquela pessoa que está sempre se lamentando com os problemas. Para um coitadinho, são comuns as frases do tipo: a minha vida está insuportável, estou sobrecarregado de trabalho, você não tem pena de mim? Tanta coisa horrível me acontecendo e você não estava por aqui.
Os tipos de frases irão variar de acordo com o ambiente, ou seja, as estratégias utilizadas nos ambientes familiares serão diferentes das usadas no ambiente profissional, nos ciclos de amizade e etc. A estratégia do coitadinho é muito simples: obter a atenção por intermédio da solidariedade alheia. Né? Ele sempre acha aquele bonzinho, que aquele ali eu vou utilizar. Cadê? Encontrar um coitadinho é certeza de uma conversa negativista, onde ele faz de tudo para sensibilizar com a sua deprimente condição. É claro que existem as pessoas que não utilizam esse mecanismo e que estão realmente passando por uma fase difícil. E devemos ter cuidado para que não haja confusão. O coitadinho está sempre nessa condição. Ou seja, é raro encontrar um coitadinho que não esteja sempre passando por problemas. Então, gente, a pessoa está sempre com problemas, é um coitadinho. Porque eu estou querendo rotular, não, mas a tendência é muito forte. Então, temos que tomar cuidado para não rotular também. Né? Segundo, o distante. Trata-se de um outro mecanismo que se assemelha muito com o coitadinho, porém com uma diferença fundamental. O distante não expõe o problema. Ele apenas dá a entender que está com o problema, induzindo as pessoas a perguntarem o que está acontecendo. Por que você está assim? Quanto mais a pessoa pergunta, mais ele faz mistério e entra em introspecção, querendo no fundo que os outros continuem querendo saber o que está acontecendo. Além disso, o distante usa essa mesma técnica em todas as conversas que desenvolve, sendo muito difícil obter uma resposta objetiva sua. Se perguntarmos sobre as suas férias, ele pode dizer: andei viajando por aí. A estratégia é induzir o interlocutor a fazer perguntas suplementares, mesmo que se trate de um assunto simples. Atitude que acaba prendendo a atenção. Mas viajando para onde? E ele responde: para muitos lugares. Em geral, as pessoas que assumem esse mecanismo têm dificuldade em se comunicar e acabam usando o silêncio para chamar a atenção. Porém, é importante ter a consciência que nem todos que se mostram vagos ou se recusam a dar informações estão usando o mecanismo distante, pois a pessoa pode realmente desejar permanecer anônima por algum motivo. Assim como no coitadinho, o que diferencia uma pessoa que quer ficar anônima e uma que esteja utilizando o mecanismo do distante é a intensidade. O distante está sempre envolvido em uma aura de mistério. O sabe-tudo é um mecanismo que tem o objetivo de obter atenção, controle e reconhecimento. O sabe-tudo está sempre querendo ser o centro das atenções dos grupos sociais. Faz questão de demonstrar conhecimentos nas mais variadas áreas que são mencionadas. Isso quando ele mesmo não propõe os temas das conversas. Em geral, o sabe-tudo não permite que ninguém fale por muito tempo. Está sempre monopolizando a conversa e impondo a sua opinião. Para ele, ninguém é capaz de chegar a conclusões inteligentes sem a sua ajuda. E o seu maior prazer é ter uma ou mais pessoas ouvindo as suas explicações e concordando com suas conclusões. Isso é bom mesmo. Porém, ele mesmo normalmente não concorda com a opinião dos demais e sempre tem algo para acrescentar ou corrigir, como uma deixa para iniciar a sua demonstração de sabedoria. Gente, é importante destacar que eu estou fazendo a descrição desses estados psicológicos, né? Desses mecanismos, não é tão somente para nós observarmos o próximo, não, né? Tá? Mas principalmente para nós observarmos a nós mesmos. É o mais importante. Para terminar, o palhaço, assim como o sabe-tudo, tem o objetivo de ser o centro das atenções. Apenas a sua tática é que se diferencia. O palhaço, como o próprio nome diz, é o animador oficial do grupo. Está sempre fazendo uma brincadeira ou contando uma piada. O que até aí é muito saudável. O problema é a falta de limites, o que leva o palhaço muitas vezes a ser inconveniente com as suas brincadeiras que visam prender a atenção dos demais. É extremamente difícil saber quando um palhaço está falando sério, pois ele está sempre fazendo uma piada de todos os assuntos ou está sempre tentando pegar uma peça em alguém. O sedutor normalmente é um mecanismo utilizado por pessoas com atributos físicos que se destacam da grande maioria.
ou são dotados por uma sensualidade e capacidade de comunicação acima da média. O sedutor está sempre procurando ser desejado, usando vários comportamentos e artifícios para chamar a atenção dos demais nesse sentido sexual. Está sempre vestindo roupas excessivamente sensuais e normalmente apresenta um comportamento que visa chamar a atenção de outras pessoas pelo desejo sexual. Então, estão sempre se insinuando para obter algo e usam a sua sensualidade para controlar os que se deixam seduzir. Em alguns casos, chega a efetivar o ato sexual para manter o controlado sob o seu comando por mais tempo. Em geral, as pessoas que assumem essa postura são extremamente volúveis e desleais, sendo incapazes de manter um relacionamento por muito tempo. O interrogador trata-se de um mecanismo mais ativo, que tem como objetivo controlar outras pessoas pela crítica direta. O interrogador leva o seu alvo a se sentir fiscalizado constantemente, incapaz de cuidar dos próprios afazeres e responsabilidades. Está sempre passando a impressão de que todos estão cometendo erros enormes na vida e ele é o responsável em corrigir a situação. A sua estratégia é sempre tecer críticas que deixam o alvo inseguro e desequilibrado, na esperança de que ele adote a sua visão de mundo e dessa maneira estabelecendo um certo controle e recebendo atenção. No mundo do interrogador, só é possível que as pessoas ao seu redor vivam bem se estiverem sob a sua supervisão e orientação. Neste modelo, ele é o herói. É o único que presta atenção e tem a responsabilidade de providenciar para tudo, que tudo seja feito com cuidado e perfeição. Então esse é o interrogador. E para finalizar, o intimidador. É o mecanismo mais agressivo de todos, o que pode se chegar até a efetiva agressão física. A estratégia básica do intimidador é fazer com que os demais se sintam constrangidos, ameaçados e até em perigo. Ele basicamente fala e age de maneiras que sugerem que a qualquer momento ele pode explodir de raiva ou tornar-se violento. Como, por exemplo, contando casos que feriu outras pessoas ou demonstrando a extensão de sua raiva, quebrando móveis e arremessando objetos. Tem muita gente que é assim mesmo. E realmente é capaz de fazer tais coisas quando é contrariado. Trata-se de um mecanismo que visa obter, além da atenção, o controle sobre outras pessoas, pois é normal ficar atento e preocupado em preocupar não contrariar uma pessoa que pode descontrolar-se a qualquer momento. Estar convivendo com um intimidador resulta em um constante sentimento de estar sendo controlado e ameaçado, e o ambiente torna-se sinistro, ameaçador e até descontrolado. Então, até agora, gente, voltando o foco aqui na conclusão de qual é a finalidade do ego, dentro da nossa estrutura psicológica, nós estávamos falando até agora de mecanismos que o ego usa e até de maneiras antiéticas ou egocêntricas, visando trazer satisfações dos sentidos. Nós falamos rapidamente sobre as satisfações físicas, e as satisfações psicológicas, mas esses mecanismos de controle que eu acabei de referenciar, eles na verdade servem para buscar esse tipo de satisfação que depende das interações psicológicas. E por que nós procuramos focar esses mecanismos aqui? Porque, como foi dito, um dos grandes segredinhos para se atingir a felicidade plena é exatamente saber se relacionar ou viver relacionamentos de excelência. E se nós estamos assumindo algum tipo desses mecanismos de controle, vai ser muito difícil termos relacionamentos de excelência, equilibrados. Então é importante ter consciência para ajudar as pessoas que amamos, e que achamos que vale a pena que essas pessoas façam parte do nosso ciclo de relacionamentos, e para que nós mesmos estejamos atentos e não assumir nenhuma dessas posturas. Ok? Opa, vou voltar aqui. Então agora, só para a gente fechar o estudo, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Os mecanismos de controle são utilizados para buscar a satisfação que o ego interpreta como felicidade.
E os mecanismos de defesa, eles são utilizados para bloquear ou evitar qualquer tipo de estímulo externo que possa causar algum tipo de desequilíbrio ou trazer uma ruptura à nossa visão de mundo. E como nós falamos, se isso acontecer, a mente entra em desequilíbrio. Ok? Então, o mecanismo de defesa, ele exatamente tem o objetivo de evitar que a consciência perceba comportamentos, né, e que muitas vezes entram em conflito com o que está registrado na nossa visão de mundo. Vou dar exemplos. Existem 3 situações distintas que levam o ego a agir dessa maneira, ou seja, a usar as satisfações dos sentidos. Aqui eu não vou detalhar cada uma delas, na verdade são dezenas, né? No estudo que eu vou disponibilizar na internet, que vai estar mais abrangente, material para estudo de leitura, a gente faz uma discriminação, né, um detalhamento de cada um deles que consideramos importante para esse processo de autoconhecimento. Estou dando só um panorama do que os mecanismos de defesa, para que nós já possamos ter condições de estarmos atentos a eles. Então, a primeira situação que leva o ego a utilizar o mecanismo de defesa é quando ele não deseja abrir mão de algum tipo de satisfação dos sentidos que está sendo obtido por intermédio de algum comportamento que a mente vem apresentando. Dessa maneira, utiliza diversos mecanismos de defesa para que a visão do mundo não seja alterada, evitando que exista o risco do conflito, né, da visão de mundo com a programação de comportamento que está inserida no seu inconsciente. Vamos ao exemplo. Tiago é um menino que estudou só em escola particular, escola de alto nível, e de repente a família teve um problema financeiro e ele foi obrigado a entrar numa escola pública. E Tiago supria um desejo, uma atitude, um sentimento de superioridade em relação às outras crianças. E esse sentimento de superioridade era uma forma dele sentir satisfação. Era uma forma de satisfação psicológica. Era importante para ele, achar que ele era superior àquelas outras crianças da escola pública, porque aquilo trazia uma satisfação dentro da estrutura psicológica dele. Então ele estava sempre falando para o coleguinha, para o outro, como que fulano era burro, como que fulano não conseguia entender, como ele era melhor, né? E em pouco tempo ele se tornou antipático ali no meio dos coleguinhas, né? Ele na adolescência, né? Então, aprendendo sobre a vida. Aí a professora percebeu, chamou o Tiago, olha, meu filho, não faz isso, não fala mal do seu coleguinha, não tem esse sentimento de superioridade, nessa postura de superioridade, que você vai prejudicar o seu relacionamento com os seus coleguinhas. Mas o Tiago não queria ouvir, o ego ele bloqueou totalmente ali o entendimento dele em relação àquilo, e ele queria continuar sentindo a satisfação de se sentir superior, né, aos coleguinhas. O resultado foi que o Tiago não conseguiu, né, mais conviver com os coleguinhas e chegando a ter envolvimento de agressões físicas e teve que sair da escola. Então, é um exemplo, né, de muitas vezes um mecanismo de negação, onde a pessoa não quer enxergar ou não quer entender. Você está explicando, fulano, entende, se você fizer isso, fulano vai sentir aquilo. Mas a pessoa não quer entender, né, porque aquela postura dela está trazendo algum tipo de satisfação. A segunda situação é quando a mente já entendeu que aquilo é errado, ou seja, já registrou na sua visão de mundo que aquele comportamento não é interessante, que ele é antiético, que ele é egocêntrico, mas, na verdade, lá no seu inconsciente o comportamento continua inalterado. O que está programado lá não está de acordo com o que está registrado na visão de mundo. Ou seja, o que está no consciente é diferente do que está no inconsciente. Aí o ego entra em ação de novo para evitar o conflito. É o apaziguador. Vamos voltar ao Tiago. Tiago já estava mais velho, né? E foi trabalhar na empresa da família. Aí chegou lá, já estava consciente, eu não posso dar uma de superior, né? E eu não posso ficar falando mal dos meus coleguinhas. Que aprendeu isso lá na experiência, né, da escola, né? Ele passou por uma massificação bem interessante, né? Pela emoção, pelo sentimento. Mas ele não consegue evitar. O colega deu mole, ele fala mal mesmo, ele se coloca como superior, né? Mas ele sabe que isso é errado. Mas ele não consegue perceber
Aí o colega chegou e falou, Tiago, deixa eu falar para você aqui. Amigo, ó, eu tenho percebido, o pessoal tem reclamado. Não, eu não faço isso não. Eu falei mal de ciclano? Não falei não. Eu estou dando uma de superior de jeito nenhum. Eu sei que isso é errado, isso é feio, não falei isso nunca. Mas o amigo dele, muito sagaz, gravou, né? Fez uma gravaçãozinha dele fazendo isso. Né? Aí, quando o amigo mostrou, aí o mecanismo de defesa do ego, mais uma vez, entra em ação, né? A negação. Desculpa, no começo foi a negação, né? Agora a racionalização. Né? Ele vai racionalizar. Não, tudo bem, eu falei mal, mas pô, me deu todo motivo, né? Por que ele fez aquilo? Pronto. Ele já se justificou. Né? Por que ele fez aquilo que na visão de mundo dele estaria errado? Consegue perceber como é que às vezes o ego é muito sutil, né? E nos faz evita que a nossa mente tome consciência, porque tomar consciência disso é causar uma desestabilidade na mente. Né? É se enfrentar. Eu sei que esse tipo de estudo que a gente faz mexe com as pessoas porque a maioria não quer se enfrentar. Né? Então, para finalizar, a terceira situação que leva o ego a utilizar um mecanismo de defesa é o medo da mudança. Né? Ou seja, o medo da mudança é o que muitas vezes impede o nosso desenvolvimento, nos impede de absorver novas ideias. Né? A mente humana está sempre querendo se manter naquilo que ela conhece. Né? Se abre-se uma nova perspectiva que vai mexer com aquilo que está estabelecido, opa, o ego entra rapidamente em ação. Ele quer evitar qualquer tipo de informação que possa, ou precise, ou que leve a uma mudança estrutural na visão de mundo. O ego é extremamente medroso e nos induz a sermos medrosos também. Ou seja, nós somos medrosos. Nós temos a tendência a ter medo de tudo que é novo, tudo que foge ao nosso controle. E aí o ego entra de uma maneira bastante efetiva. Vou dar um exemplo aqui muito interessante. Né? Podemos citar, por exemplo, quando em 1678, nosso amigo Galileu provou que o planeta não era chato. Né? Nós acreditávamos que isso aí institui, todo mundo acreditava que o planeta era plano, que chegava o abismo, ia chegar um ponto que caía, não podia navegar até lá, né? E que nós éramos o centro do universo, né? Tudo girava ao nosso redor. Então, quando ele provou lá, a luneta, o telescópiozinho que ele criou lá, aperfeiçoou, né? Ele provou, por A mais B, ele mostrou assim, venham, vocês que estão duvidando, né? Olhem aqui, né? As estrelas, olhem os cosmos, né? Percebam como o planeta é redondo. Não, nós não vamos nem olhar, porque está nas escrituras e é o que nós acreditamos. Imaginem, na Revolução Científica, o impacto psicológico coletivo causado nas pessoas da época, né? Que acreditavam muitas vezes que o mundo era regido pelo misticismo, né? As plantas, a horta acontecia, né? Florescia porque os espíritos queriam, né? A pessoa ficava doente porque era um castigo do diabo, né? Enfim. E muitos paradigmas foram quebrados e, acredite, o ego teve que trabalhar muito forte para evitar, né, que a mente entrasse em distúrbio, né, devido a essas mudanças na visão de mundo. Né? Então eu convido vocês a conhecerem com mais propriedade depois esses mecanismos de defesa do ego que estarão inseridos lá no estudo que vai estar no site. Então vamos para a conclusão. E o ego? É amigo ou inimigo? Né? O ego é o principal responsável, né, pelos nossos conflitos. É o principal responsável por esse comportamento, muitas vezes egoísta, que nós temos a tendência em apresentar. E acreditem, se você ainda não se conscientizou que tem essa tendência, o seu nível de consciência está ainda bastante a desejar. Você está se enganando muito, seu ego está te enganando, que é uma beleza, ele é bom nisso. Acho que todo mundo já deve ter percebido, né? Isso até é representado na literatura, né? O diabinho e o anjinho, né?
Ô, meu filho, não faz isso não. Vamos lá, faz isso. Todo mundo já deve ter passado por esse conflito que está aqui, ou que está me ouvindo, por esse conflito interno, né? Onde o consciente, que é uma coisa, a visão de mundo, que é uma coisa, né? Acredita que aquilo é o certo, mas os instintos, o desejo, o ego, ele vem que vem, né? Causando esse conflito bastante interessante. Ou seja, a visão de mundo está no consciente e o ego está no inconsciente. Aqui eu volto até a falar sobre a questão das crianças, né? Falando sobre essa, a gente estava dizendo, né, que a criança ela está com o ego ainda bem, né, bem livre, bem sem condicionamentos sociais, sem condicionamentos de comportamento. Mas, concluindo se ele é inimigo ou amigo, né, erroneamente o ego é considerado o nosso inimigo. Tem algumas filosofias que dizem até que nós temos que eliminar o ego, né? E eu diria que eliminá-lo enquanto encarnados nesse corpo e nessa mente é algo impossível, né? Porque o ego somos nós, ele faz parte de nós. O que nós podemos fazer, na verdade, o que nós devemos fazer é aprender a observá-lo, aprender a conhecê-lo e, consequentemente, desconhecer, né? Aprender a discipliná-lo, né? E aprender a efetivamente nos libertarmos das suas influências, né? Descontroladas. Volto a dizer, não existe problema nenhum com a satisfação dos sentidos, não existe problema nenhum de você querer se sentir desejado, não existe problema nenhum de você querer ter a atenção das pessoas. Existe o problema em você achar que isso é a fonte da sua felicidade. Existe o problema em fazer uma busca compulsiva por essas coisas. E o ego nos leva a essa tendência compulsiva, para acreditar que isso pode nos trazer a felicidade. Ou seja, se ainda somos escravizados por suas influências, é porque ainda não estamos desenvolvidos o suficiente para ter a chave da nossa liberdade. A culpa não é dele. Ele está cumprindo o seu papel de existir. E nós devemos cumprir o nosso papel de ser, né? De nos desenvolvermos como pessoa. Trata-se de um trabalho interno baseado no amor e não na recusa, não na repressão. Cuidado muitas vezes com né, vou reprimir. A questão não é aí, não é por aí. A questão é a transcendência, né? O trabalho é baseado no amor e no autoconhecimento. Como eu já disse umas 2 ou 3 vezes, né? Esse material que eu estou apresentando aqui é um material apenas para a transparência, né? Mas ele está disponível, né, muito mais completo no site www.matrixologia.com.br. Então convido a todos que façam download, né? Tem outros materiais interessantes também, né, para quem se interessar e possam, de certa forma, se aprofundar mais nesse tema. Eu espero que essa pincelada tenha, de alguma forma, né, trago um entendimento mais abrangente, né, desse tão famoso ego, né, e torço sinceramente que todos vocês tenham entendido a importância de se conhecer cada vez melhor, de buscar o seu autoconhecimento e de buscar com muito afinco, né, a disciplina do próprio ego e a busca pela sua própria autorrealização, né, pelos seus relacionamentos, pela excelência dos seus relacionamentos. Enfim, desenvolver o seu amor incondicional. Agradeço a atenção de todos. Aguardo vocês numa próxima oportunidade.